Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Eu, mais uma vez, aqui chego, eu acho que o meu segundo podcast, misericórdia pessoal, porque não é a minha experiência, mas eu tô com um podcaster aqui, que é o Botão, né? Botão é responsável por alguns podcasts aí do setor, a gente vai falar um pouquinho ao longo disso, mas a ideia hoje é trazer para vocês um pouco de informação, um pouco de senso crítico e criatividade para a gente desenvolver a capacidade técnica de produção de cana. Seja bem-vindo, Botão, obrigado pela participação, obrigado mais uma vez por ter topado de imediato, e eu consegui atingir a meta de fazer o meu podcast ainda esse mês, viu? Obrigadão. Muito bom. Cara, Almir, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, parabenizar você aí, a Canoeste, pela condução dessas entrevistas. Eu acompanhei já algumas. Aproveite, né, para se inscrever no canal aqui, tá vendo? deixar o seu like. Gente. Exato, a gente tem que pedir e tal, etc. Então, bacana. Para mim é uma oportunidade legal aí de direcionar o público da Canoeste. Beleza, ó. O canal da Canoeste é Canoestecast. Tamo junto, Lucas. E tem no canal do YouTube, no Spotify, no Deezer. Acompanhe a gente nas redes sociais. Ative esse sininho aí que fica do lado de cá, para todas as coisas que tiverem de novidade, você poder receber a notificação e acompanhar a gente. É isso aí. Quer falar o jabá do seu já? Faço já, e aproveita, um dos mais legais que a gente está no nosso lá, o nosso é direcionado também para YouTube, mas a audiência no Spotify também é muito interessante, cara. A turma que vai andando na estrada aí, vai ouvindo história e tal, sempre coloca no Spotify, é legal também. O nosso lá é um podcast que chama Chupa Cana Show. É mais ou menos nessa toada descontraída, né, trazendo informação para os nossos ouvintes, espectadores, sei lá como a turma chama, e a gente faz entrevistas aí também com o pessoal do setor no sentido de contar histórias principalmente, né? Tem muitos caras aí que tiveram uma participação na história do setor energético, principalmente, muito relevante, e se acha muito pouca coisa é boa, né? Pouca coisa documentada, formal. Sobre eles, exato, a oportunidade de inventariar isso aí, né? Exatamente. Então, olha lá, Chupa Cana Show, faz a mesma coisa, se inscreve, toca o sininho, aquelas coisas que todo mundo que faz coisa na internet pede. É isso, beleza. Bom, e aí para começar, Botão, a gente tinha que ter um assunto de interesse, né? E a gente veio trabalhando nisso, a gente estava conversando sobre quais são os pontos que a gente ia abordar. E aí a gente primeiro precisa explicar. Botão, o que você faz? Quem é você? Para o pessoal entender o que a gente vai conseguir construir aqui nessa nossa conversa. Bacana. Bom, eu faço parte do PSEG Consultoria e Projetos. Como diz o próprio nome, é uma empresa focada em consultoria. Nós já estamos desenvolvendo trabalhos aí no setor há aproximadamente 15 anos, tá? E a nossa consultoria, ela tem por objetivo informação e relacionamento, sobretudo. Então, os focos dos nossos trabalhos se dá principalmente com benchmarking de custos de produção, benchmarkings de aquisição de preços de produtos, para troca de informações e experiências no objetivo do qual você faz benchmarking, né? Para você se comparar e não necessariamente para você julgar se você está muito bom, se você está muito ruim, ou para encontrar pontos aí. No sentido de você talvez identificar oportunidades de melhorias. Então o nosso foco se dá principalmente com esses levantamentos de custos, tá? E trabalha também com questões de previsão de mercado, estimativa de safra. Então, tranquilo de fazer, né, É muito fácil, né? Ainda mais num país que pega o mercado como etanol, como é que você faz uma previsão muitas vezes assertiva, né? Os meninos falaram para não bater na mesa, eu tô batendo aqui. Um abraço pro Chico, inclusive, que deu várias duras na gente aqui antes de começar. Então, um pouquinho disso que a gente trabalha. Hoje nós temos cerca de 60 grupos de usinas. Amostra quanto, Botão? Aproximadamente aí, cerca de 50% da moagem nacional passa por dentro dos nossos números aí. Isso só de usina, né? Fora produtores, associações como a Canoeste, como a Orplana, que a gente tem relacionamento, e a cadeia de suprimentos, né? Então, o pessoal das multinacionais, bancos, instituições de classe. Felizmente, como a temática custo de produção, ela permeia diversos elos da cadeia, a gente consegue, né? Máquinas, a gente consegue ter um diálogo bacana e essa troca de informação, de experiência. Então, esse é um pouquinho do que o PSEG Consultoria e Projetos ele faz.
Joia. E aí, partindo desse pressuposto, dessa introdução aí, de toda essa quantidade de informação que você abarca, Botão, vamos tentar trazer um pouquinho o olhar pro produtor de cana. Tá, Quando a gente fala de informações, a gente quer tentar trazer situações que possam contribuir para o cenário de produção de cana naquele cenário de produtor independente. Bacana. A gente sabe que o cenário hoje, querendo ou não, ele é composto, em linhas gerais, 50% de cana própria, de unidade industrial, e 50% de produtores de canas independentes que fazem o seu dia a dia, tocam suas fazendas e as informações para que possam fazer o negócio ficar redondo, viável, que talvez seja o grande desafio hoje em dia, se a gente falar o que é custo, né? Ao longo dessa experiência aí tua, vou fazer uma pergunta que na verdade a gente já sabe a resposta, mas é importante que o cara que está assistindo a gente perceba onde ele tá nessa fila aí. De todas as entrevistas que a gente faz, Botão, e a gente faz junto algumas quando a gente está trabalhando com o cenário de produtor de cana, quantos % dos produtores de cana conseguem ter em mente o custo de produção da cana dele? O produtor, qual é a faixa que tem esse tipo de controle aí? Fala. Cara, eu chutaria menos do que 5% dos produtores. Você quer pegar um cara no Pulas e perguntar assim, quanto que custa a sua cana? Dificilmente ele vai ter esse número na ponta da língua. Porque acho que esse é um primeiro ponto que conceitualmente é bacana a gente colocar aqui, Almir. O que muitas vezes o fornecedor de cana ou o produtor rural de uma maneira tem em mente é a gestão do fluxo de caixa. Então, se você perguntar para ele, cara, quanto que você está de dinheiro na conta corrente agora, ou qual a expectativa sua para o final do ano, de movimentação de entrada e saída, provavelmente ele vai saber, eu tenho que pagar tanto de custeio, antecipar para que o meu caixa, né, mas nós não podemos confundir fluxo de caixa com custo de produção. Tá? Então, acho que exercitar a gestão no sentido de não olhar só o fluxo e começar a calcular o custo é fundamental. Eu sei que no caso de uma cana-de-açúcar, isso é um pouco mais complexo. Por quê? Se você pegar uma soja, um milho, uma cultura anual, o que acontece, né? Em 120, 150 dias, cara, você foi lá... Gastou e recebeu. Gastou, tratou, recebeu, vendeu. Então, a análise ela é muito facilitada. O problema é que cana-de-açúcar, se está fazendo um investimento hoje, que nós vamos discutir aí na casa de 16 mil reais, esse investimento ele vai se perdurar por 4, 5, 6, 7, 8 anos. E também, Botão, acho que um outro ponto importante é que custo de produção é uma questão muito relativa. Positivo. Né? Porque é uma questão de entendimento sobre o que é custo, né? Isso. E isso é muito peculiar, principalmente quando a gente fala de uma região tradicional. Falo um pouquinho agora olhando o cenário daqui da Canoé Sertãozinho. Nós somos uma associação tradicional, querendo ou não, a gente passou por processos de reformas agrárias familiares, que a gente fala, sucessão e tudo mais. E muitas vezes a própria produção de cana está envolvida na família. E aí quando a gente fala de custo de produção, às vezes o salário, meu Deus, acaba sendo envolvido no meio do negócio e de todo o processo de produção. E às vezes, muitas vezes, o produtor não tem aquela métrica de prolabório, que é salário, que é remuneração do capital, o que é remuneração da terra. Então, o custo de produção, por ser uma coisa tão peculiar e de entendimento, não parafraseando aquela coisa que cada um tem o seu, sabe? Mas custo de produção é um problema complexo de aculturar. Acho que é um grande desafio nosso aqui. Não tem a dúvida. Isso daí não é só produtor de cana, produtor rural de uma maneira geral. E não é nem produtor. Muitas vezes, negócios familiares são assim. O cara acha que o que sobra na empresa, ali está o salário dele. Então, isso não é uma verdade. Você tem que ter um prolabore pré-definido ali, e a sobra da atividade, por exemplo, é outra coisa. Então, acho que a primeira orientação que a gente sempre dá nas consultorias que a gente vai, cara, a primeira coisa que você tem que fazer é separar o seu pessoal da sua atividade profissional. Você foi sair, por exemplo, parece básico, mas é verdade, você foi sair num almoço com a tua família, não sei o quê, isso aí tem que estar separado das contas, por exemplo, da atividade. Então, como eu disse, parece um negócio simples, mas tem muita gente ainda que é um bolo só. Como eu disse, o cara,
ele olha fluxo de caixa e o dele, da família, muitas vezes se confunde com o negócio. A escola das crianças tá paga ali na fazenda, etc. Então, isso aí polui a gestão. A gente sabe que no fim ele vai ter que pagar as contas, mas para fim de gestão ele tem que ter uma segregação muito clara disso daí, tá? Até porque quando você começa a ganhar um determinado volume, quando você começa a ser mais estruturado, isso aí é ponto fundamental para você conseguir um custeio, para você conseguir um financiamento, para as coisas fazerem sentido do que se apresenta lá. É por isso que é bacana fazer um benchmark. Porque às vezes você vai falar o seguinte, cara, mas como você está gastando tanto com tanta coisa? Aí você vai ver a estrutura está completamente poluída por coisas pessoais. Então isso que você colocou é fundamental. Joia. E aí, trocando, seguindo o assunto, mas trocando talvez o olhar, dentro do custo de produção, Botão, considerando todas as estruturas que a gente fala ali, tirando as contas que não fazem parte do custo de produção, qual seria a maior despesa que você acha que hoje a gente teria que ter um olhar aí? Você diz do ponto de vista de cana onde vai o dinheiro? Da divisão, tipo uma de participação. Tá. De 100%, em grandes contas se dividiria em que parte? Eu vou até pedir, você está disponível um material aí, mas hoje essa participação pode passar para frente, depois a gente volta nesse aí para discutir. Esse aqui é bacana, tá, Almir? Ó. Então, pessoal, para vocês que estão acompanhando, claro, na versão, o bacana de acompanhar no YouTube é que você consegue ver, né? No Spotify a turma só fica ouvindo e acaba não acompanhando aqui o que a gente apresenta. Então, o que eu tenho aqui na tela? Esses dados que estão aqui é quanto foi o custo de produção médio para a safra 22-23. Então, de certa forma, ele está um pouquinho, não vou dizer defasado, mas foi o último número oficial nosso que saiu, porque a safra 23-24 acaba agora em março, aí eu tenho a divulgação oficial dos números. Mas vamos pegar ali o montante, então foi R$170 por tonelada, e aí eu tenho proporcionalmente, né, a divisão meio que da onde vai o recurso. Então, olhando essa circunferência aí, essa pizza, rosca, não sei como que chama exatamente, eu falo que 44%, vamos pôr de 40%, então a 50% do recurso vai para pagar operação. Então vai para pagar diesel, vai para pagar maquinário, vai para pagar mão de obra, como tocar a estrutura. Se a gente olhar ali, a outra parcela significativa 30% são insumos agrícolas. Então aí eu coloco o quê? Fertilizantes, defensivos, então inseticidas, herbicidas, baturador, etc. A muda vai dentro dessa parcela. 20% é custo com arrendamento, então entenda-se como terra. Esse acho que é outro ponto legal da gente trabalhar também, que é o custo de oportunidade da terra. Muitas vezes o cara faz análise, ele produz em área própria, ele acha que não tem que colocar o custo de oportunidade da terra. Isso é um erro do ponto de vista gerencial para análise. Porque, querendo ou não, o patrimônio está parado e precisa ser remunerado. Ele está ali produzindo, se não tivesse produzindo, você poderia estar arrendando num parâmetro, por exemplo, de arrendamento da região. Então tem que ser considerado, tá? E por fim, aqui é outros que não se encaixam nos demais. Mas mais legal disso, se você puder passar um slide, eu não vou... esse aqui é um pouco mais detalhado, tá? Dos insumos. E depois eu vou para o outro, acho que complementa. Se a gente olhar insumo, aqui também eu tenho, né? Então, eu falei que se você olhar uma cana, colocar uma cana na nossa frente aqui, na frente do Chico, parada, você vai olhar que 30% do que você gastou para produzir dela é insumo. E aí a gente vem fazendo a distribuição, né, das principais classes. Então, veja que 15% do custo de cana é fertilizante. Tá? Aí é um pouco aonde vai o dinheiro. Mas se você tocar no próximo slide, que esse é legal para depois o pessoal printar a tela. Tabela. Exatamente, para o pessoal printar a tela e ficar analisando. Aqui eu tenho a participação relativa de cada um, né, das grandes classes que fica aqui nessa primeira coluna, das grandes classes de insumos, para os principais estágios produtivos. Então você pega aqui, ó, preparo de solo, plantio, tratos de cana-planta. Depois ali eu tenho a formação no canavial e a soqueira, tá? Esse é um pouquinho. E aí você vê que eu tenho diferentes relevâncias. Se você pegar o preparo de solo, onde eu tenho uma intensidade maior de mecanização ou de operação, 60%. Se eu pego um trato soca, veja que 60% é o contrário, né? 60% é insumo, tá? Então, esse é um pouquinho do retrato da cana-de-açúcar, pelo menos da safra 22-23. E aí, considerando essa divisão e a subdivisão de fertilizante aí, né? Você vê, querendo ou não, 15% a gente contempla a parte de fertilizante.
Nós, todos aqui, passamos pelas mesmas questões e que envolveu guerra, envolveu um monte de coisa que fez com que os adubos e fertilizantes, na verdade, tiveram grandes variações ao longo do tempo. Positivo. Né? Então, a gente, querendo ou não, saiu de adubo talvez de 2 a 3 mil reais, passamos a adubos a 6 mil reais e agora estamos voltando a adubo na faixa dos 3 mil reais em linhas gerais, se a gente pode falar. E a turma tá achando caro, hein? Mas verdade. sempre foi, né? A turma tá achando caro. Sempre Pagou foi. 6, tá pagando 3, estão achando caro. Então, mas já tava caro lá 3, né? Sim. Porque quando você fala no custo de produção, querendo ou não, é 30% do rolê de produção de cana aí, né, Botão? Então, assim, impacta pra caramba. Quando tava 6, era quanto? Não, é complicado. Não, na verdade, esses números aqui é da safra 22-23. Então, eles estão um pouco com reflexo desse percentual do alto. Desse percentual um pouco maior. Provavelmente, né, esse percentual ele tende a cair um pouco para essa safra, mas não vai responder muito. Não é algo que vai fazer tanto assim, diferença. A diferença proporcionalmente falando. Né? Tá? Então, assim, considerando que a gente precisa... E grande parte de produtividade também, o custo, ele tá bem atrelado... Uhum. Minto. O custo, você consegue ter controle até certo ponto, né? Grande parte do custo envolve questão de mercado, política e tudo aquilo que a gente assistiu. Uhum. Seja de diesel, seja de política de câmbio, entre outras coisas que envolve uma parte que impacta a gente no custo de produção. Positivo. Por outro lado, a gente tem uma outra variável aí que a gente não tem controle nenhum, que é a variável produtividade. Positivo. Certo? A gente tem até certo ponto sobre o que a gente investe no custo. Mas clima... Né? Mas clima a gente não tem produtividade. Então, como redear isso? Você acha que tem alguma possibilidade? Existe alguma ferramenta que as pessoas estão trabalhando que possa facilitar alguma coisa nesse sentido? Olha, em cana, cara, é um pouco mais difícil você ter algum esquema de barter, né? Você pega, por exemplo, que são as relações de troca, que muitas vezes tem em soja, tem em milho, você vê um pouco mais com um pouco mais de clareza. Em cana, onde eu vejo o pessoal destacando um pouquinho melhor, é na questão daqueles pools de compra que faz, acessos a cooperativas para você eventualmente ganhar um volume, tá? E aí faz redeado com a garantia da unidade industrial e aí já... Isso, exatamente. Mas assim, isso eu vejo que é um pouco mais tímido na cana-de-açúcar. Eu não sei se aqui do pessoal da Cana-Oeste você tem. Então tem algumas coisas assim. Mas o que, pegando na questão da compra de insumos, uma coisa que eu vejo que mudou um pouco o movimento dos últimos anos foi o seguinte, né? Na safra 22-23, o pessoal, como a safra 21-22 foi uma safra que remunerou, que deu margem, na 22-23 nós estávamos naquele momento que você falou, né? Deu guerra, a coisa começou a acontecer e você vê lá, não, compra o que vai acabar, não vai ter, a lista talvez seja para hoje. Então nós criamos um momento que o cara falou o seguinte, bom, é melhor eu pagar caro mais e ter do que eu precisar e não ter, tá? Então, com isso, foram feitas travas lá em cima. Quem, no fim, se deu bem nessa história aí foi o pessoal que não tinha crédito, foi o pessoal que não tinha condições de comprar e depois o preço começou a cair. Na safra passada, nesse movimento de compra de insumos, isso mudou como que o cara comprou. Porque se antes ele comprava em grandes lotes, na safra passada foi aquele movimento da mão para a boca, né? Eu tô precisando, eu compro, E o que a gente vê acontecer daí nessa safra, né? Eu não sei, esse é um ponto importante, a gente grava essas coisas em 2024 nós estamos, aí o cara assiste daqui 3 anos, ele acha que nós estamos falando isso da realidade daquele ano. Hoje é dia, que dia que é hoje? Sei lá, 20 e tantos. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2024. Exato. Tá. Então, a gente consegue garantir o que a gente está falando por mais uns 3, 4 dias. Aí, porque é complicado. Então, como é que o cara está comprando? Aí ele tava com esse movimento de parcelar as compras. Nessa safra aqui, o que a gente vê, né? Que o pessoal já está garantindo um pouco mais aí não está comprando tudo, mas também não está fazendo aqueles movimentos de picar a compra como foi feito no passado. Então, por exemplo, nós estamos hoje aqui em fevereiro. Eu acho que esse aqui é um bom momento para o pessoal fazer aquisição de boa parte dos insumos, né? Estão em preços mais
não vou dizer assim, mais Amigáveis. próximos do normal, né? Amigáveis. É o que tá acontecendo. Então essa é a nossa consideração para a parte de insumos que a gente vê aí, tá? Tá. E a outra parte de remuneração desse assunto aqui, que é a questão da operação, maquinário, diesel, etc. Né? Como a gente fala da amortização e da depreciação desse povo aí? Rapaz do céu, aí nós já estamos trabalhando num nível até de gestão acima. Porque você pergunta pro cara, como é que você calcula a depreciação do seu maquinário? A maior parte não coloca isso daí na conta. É aquela história que tem que ser colocado na conta, né? Por exemplo, você compra uma colhedora de cana hoje, paga na casa de 2 milhões de reais. Daqui 5 anos, 6 anos, essa colhedora ela tá sucateada. Aí você vai vender ela a valor de mercado. Ela passa a valer, não sei se você está acompanhando o mercado de colhedora, mas uma colhedora vai valer 300, 400, 200 conto. Então aonde vai essa diferença aí do que você pagou para o que você vendeu nesse período de tempo? Isso é depreciação. Isso aí tem que estar dentro da conta da sua atividade. Então é algo que o pessoal, como eu disse, existem etapas de gestão que você pode colocar, mas a depreciação não pode ser deixada de fora dessa conta. Assim como aquela outra ponta do arrendamento ali que a gente falou, tá? Esse é um pouquinho da visão. A gente vem num movimento de mudança de paradigma, né, Botão? Acho que o produtor de cana ele precisa se profissionalizar de certa maneira para que a atividade fique de fato viável. Porque às vezes, sem fazer conta, ele acredita que está sobrando dinheiro, né? Mas às vezes está trabalhando de graça, porque no final das contas precisa fazer conta para garantir que você não está tomando nenhum prejuízo ou aquela grande sacada, né? Às vezes não dá para a gente garantir, mas os números mostram. E muitas vezes as questões de decisão que a gente toma é focada no cenário que a gente enxerga. E aí você consegue ter liberdade de gerir e direcionar melhor o seu negócio. Esse é um ponto. E aí, fazendo o nosso jabá, vale lembrar que a Canoeste também tem um programa de certificação, que um dos critérios básicos para você atingir a certificação é a gestão da propriedade rural. Positivo. E aí a gente cobra muito esse incentivo para você trabalhar os produtores se organizarem financeiramente, fluxo de caixa, custo de produção, ferramentas importantes para que eles possam trabalhar isso, e isso faz com que eles consigam atingir determinados níveis de gestão para poder conseguir o selo de certificação. Que show! Então a gente tem isso aí, é o programa que está em andamento, e agora a gente, não sei quando vai isso aqui ao ar, mas assim, em abril a gente terá a primeira safra da Canoeste com 1.200.000 toneladas certificadas já. Que legal. Pela Bom Sucro. Parabéns para a Então, turma aí aí o pessoal se organizou bastante. Foi uma das áreas de organização que a gente teve aí. E teve que ter garantia, porque querendo ou não, o custo de produção é a perenidade do negócio, né? Então, se você não trabalhar o custo e o trabalho de formação, você não consegue pensar no negócio a longo prazo. E tudo que a gente trabalha é a perenidade do projeto de vida desses produtores aí. Mas é muito bacana. Deixa eu só complementar, antes de você passar para o próximo. Eu dou muito risada às vezes com o produtor, né? A gente chega lá para fazer as análises. Eu não sei se você já ouviu dessa. Aí você fala, não, isso aqui tá na conta, como é que o senhor considera? Eu falo assim, pô, Botão, mas se eu colocar tudo na conta, a conta não fecha. Né? Então você ouve. Então assim, cara, numa atividade em que você não tem necessariamente... E você não tem necessariamente controle sobre o preço, né? Não é igual esse copo aqui, você chega lá e fala, eu vou vender por tanto, vou vender... De certa forma, o nosso mercado está atrelado a uma commodity, que é o açúcar, e a outra está atrelada a uma... praticamente atrelada ao diesel, aí, que é as variações. Então, você não define quanto que é o preço da sua matéria-prima. Então, você ter controle ali do teu custo, basicamente, ele é o teu termômetro até da onde você pode errar. Então, é fundamental que o produtor tenha esse controle, cara. Como eu disse, para quem não tem nada, metade é dobro. Então, se você está no caderninho é melhor do que nada, mas a evolução do caderninho pode ser um controle numa planilha Excel. Uma planilha Excel você pode passar com um software. Então, acho que estimular esse processo de gestão e vocês da associação, por meio dessa certificação, colocando um selo ali do cara que tem uma gestão de custos, isso aí é fundamental. Até para segurança na hora de você vender a tua matéria-prima, de você ter certeza do negócio. Ter Exato. certeza se faz sentido vender naquela condição ou não. Exato. Né? Acho que esse é o primeiro ponto. Acho que isso é bem importante a gente sacramentar.
Você quer completar esse assunto aí? Que você puxou um outro assunto complicado que eu já queria engatar. Qual? Não, eu já acabei desse daqui. Eu não sei que você queira que eu complemente Não, algum. não. É porque a gente entrou no problema aí do preço. Do Né? preço? Você falou que o cara não tem acesso a preço, né, Botão? Ele não sabe quanto vai estar o de preço. mercado Então, e tal. Então a gente vai falar agora um pouquinho do que quase não dá conversa. Não. O Consecana e a precificação de cana. Se a gente parar para pensar que o resultado operacional ele é atrelado a tudo que se ganha através da receita e tira tudo que se gasta através de despesa e tudo que custou, que embora não teve desembolso imediato, mas querendo ou não, ele tá pagando ao longo do tempo aí, né, seja em 5 anos, 4 anos, tanto que envolve o fluxo de caixa, como que a gente vê, considerando agora, a gente está fechando a safra 23-24, a safra que começou dia 1º de abril de 23 e termina agora 30 de março de 2024. Positivo. E a gente acabou de falar que parte do valor de precificação da tonelagem de cana-de-açúcar, 50% aí, 60-40 na verdade, né? Parte está atrelada ao valor de açúcar, que é uma commodity que está precificada, e parte também do etanol, né? A gente viu uma ascendência do preço do ATR e depois a gente está vendo uma suposto platô ou deflação nessa curva aí. O que você tem para falar para a gente desse assunto? Cara, venho... Pode falar. Porque, assim, todo mundo quer saber a projeção e nos Tá. perguntam a projeção. Tá. A projeção ela é um cenário futuro com as condições que a gente tem hoje. Positivo. Você não consegue prever condições adversas no futuro. A projeção, na verdade, ela é replicar o modelo econômico que você tem hoje e jogar, se tudo continuar assim, como vai ser, né? E aí a gente faz uns cenários nessa condição. Mas, de repente... Aqui de repente, né? Estamos no mercado de commodities. Daí aqueles caras do Oriente lá, Rússia, que dar um pau lá, que jeito que você vai prever isso daí, cara? Então, assim, como você bem disse, né? A gente tem uma série histórica e o modelo, né? A previsão nada mais é do que um chute com uma metodologia que se tem com acordo com a história. Exatamente. Né? Como a gente tá no mercado de commodities e acontece alguma coisa externa, cara, é difícil você prever. Mas, assim, dando um panorama em questão de preço, né? E felizmente a gente tá rodando bastante aí alguns planejamentos e tal. Qual que foi o retrato da safra 23-24, de maneira geral? Essa que tá fechando agora. Essa que está fechando agora em março, que eu não sei quando vai ao ar. Depois o pessoal nos cobra dos valores de previsão que eu vou colocar aqui nos comentários, né? Foi uma safra da tempestade perfeita. Só que a tempestade perfeita o pessoal geralmente atrela a coisa ruim. E essa aqui foi uma tempestade perfeita maravilhosa. Por quê? Nós tivemos produção. Então a safra 23-24 ela recuperou cerca de 20% de produtividade de TCH, de TH. Ou seja, nós tivemos 20% a mais de ATR no campo, no mesmo metro quadrado. E nós tivemos preço. Por que acontece? Quando geralmente você tem preço, por exemplo, nós estamos no patamar de 1,20, certo? Nós estamos neste patamar de 1,20 desde a safra 21-22. Você vai se lembrar muito bem que na safra 20-21 nós estávamos na casa de 70 centavos o quilo de ATR. Na 21-22 eu subo para 1,17. Aí você fala o seguinte, por quê? Porque foi aquela safra desgraçada, que não choveu, deu geada, deu um incêndio. Então, quando eu reduzo... A Canoeste, na época, ao longo dessas... Foram 2 safras terríveis, né? A gente quebrou praticamente 25% de produção de cana. Exato. Então, quando quebra a produção, você diminui a oferta, o preço sobe. Isso é normal para qualquer negócio e foi assim na cana em 2021-22. O que acontece na safra 23-24? Você tem uma manutenção ainda em patamares muito bons de preço com uma produção lá em cima. Então, nada melhor... né? Ter preço e produto. É igual ficar rico com saúde. Aí que fica bom. Então você tem preço e você tem produto. E além de tudo, esses números que eu estou mostrando para vocês aqui, né, da safra 22-23, a expectativa da safra 23-24, eu acho que eu não trouxe o consolidado, né? Mas a safra 23-24 é que o custo de produção ele caia na casa de 15% a 20%. Então o que eu estou falando? Eu tenho produção, recordes talvez de produção. Aliás, produto para vender. Essa foi a safra do Instagram, né? Você entrava no Instagram todo dia, tinha recorde de moagem, recorde de produção, etc. Então nós tivemos recordes de produção com preço
com o custo caindo. Como é que chama isso? Isso se chama formação de margem. Nós só temos uma vírgula aí, Elmer. A vírgula se chama etanol. Esse cenário que eu pintei, muito bem, obrigado, para açúcar. Etanol, né, depois principalmente na desoneração fiscal que se teve, ele perdeu muita competitividade com o preço. Então as destilarias, na safra 23-24 e talvez agora na safra 24-25 a gente vai discutir, sofram um pouco. Por quê? O preço que está sendo praticado nesta safra aqui, ele é suficiente, no caso da destilaria, está sendo para cobrir simplesmente o custo operacional, custo financeiro, depreciação e outras coisas aí que a gente colocou aqui, o pessoal não está conseguindo cobrir. Então, assim, e aí isso, claro, cascateia no produtor, porque o consecana nada mais é de uma composição cascateada dos produtos vendidos. Então, se você não tem preço de etanol, o preço baixa. Só para você ter uma ideia, para eu acabar meu raciocínio e não ficar muito prolixo, a nossa expectativa do PSEG, que eu digo, para fechamento na safra 23-24 está na casa de R$ 1,21 o quilograma de ATR. Isso média com secana. Se você pegar a metodologia do sistema com secana e fazer 100% etanol, tirar o açúcar da jogada, o ATR vai para casa de 0,85 mais ou menos. Com esse valor, um produtor quebra, o cara não para em pé, dados os custos que nós temos hoje, tá? Então esse é um pouco aí do cenário dessa safra, mas no geral foi uma safra muito boa, da safra 23-24, para produtor de maneira geral e para usina também, né? Para o setor energético. Encerra aqui o podcast para ficar... A gente já acaba, termina e fica tudo feliz, acabou? Não vamos falar de mais nada, né? Não, mas não, tem notícia boa também. Porque isso daí, cara, ele envolve um pouco do sentimento para essa safra que se inicia. Qual que é o problema do ser humano de maneira geral? Nós se contentamos aí muito pouco com os ganhos e damos muita relevância para as perdas. Por exemplo, se eu chegar assim, cara, você ganha R$50 mil por mês, você está empregado. Aí você é mandado embora, Chico. Você é mandado embora, só que você arruma emprego, então você está ganhando 50. Um puta no salário. Só que você é mandado embora, você passa a ganhar 45. Qual que é o seu sentimento? Seu sentimento é que tá ruim, porque você ganhava 50, agora você ganha 45. Mas 45 continua sendo um bom número. O que eu tô querendo fazer uma provocação? É igual um pouco do sentimento que nós estamos nessa safra aqui. Essa safra aqui vai ser uma safra ruim? Ela não vai ser uma safra ruim. Ela tem tudo para ser uma safra boa. Qual que é o problema? Que a safra passada ela foi excepcional. Então, vai ter queda de produção esse ano? Provavelmente, sim. Porque nós estamos com 88, uma duas safras. A safra 21-22 deu quanto de média? Nós estamos com 80 e poucos, agora 88. Então, qual que é a nossa expectativa dessa safra? Vai dar uma queda de produção? Sim. Muito precoce ainda, no momento que nós falamos em fevereiro de 2024, para falar o quanto. As nossas estimativas estão na casa aí de 5 a 7%, na base de 5 a 10%, me desculpe, na casa de uns 7%. A gente jogou 3,5 aqui. 3,5. Por que eu tô falando isso? Tem regiões, eu tava conversando com os produtores hoje ali, da região ali de Ourinho de Uva, etc. ali, o cara falou, cara, tá maravilhoso o clima aqui, tá chovendo bem pra cacete. Mas não tá linear, né? Aí é que tá. Só que aí você vai em outras regiões, falou, cara, chove 80 milímetros numa fazenda e não chove nada no outro. Então, e em dezembro de 2023 e janeiro de 2024, que tipicamente são anos que chovem mais, foram períodos que não choveu e fez uma temperatura desgraçada. Então a cana ela deu uma sofrida. Felizmente depois do carnaval agora voltou a chover um pouco melhor. Será que vai recuperar? Não vai recuperar? Sinceramente eu não sei. Mas o que eu falo? Vai ter queda de produção? Vai. Por 2 pontos. Primeiro esse, né? O clima não está sendo tão bom em termos de regularidade de chuva como foi no passado. E o segundo, que o nosso canavial esse ano aqui, ele está mais velho, né, Almir? Por quê? 2023... Se reformar em época de preço bom também nem é um bom negócio, né? Exato. Mas o que aconteceu em 2023? Choveu pra cacete no começo da safra. O plantio ficou atrasado. Lembra que a turma não conseguia plantar, não conseguia render? Então a janela foi empurrada um pouco para frente. Essa janela empurrando um pouco para frente, muitas usinas acabaram iniciando a safra já em março. Então a estrutura de colheita começa a competir com a de plantio. Então muita gente que tinha uma determinada meta para ser plantada, acabou não plantando. Então a usina que plantava 10, 12, 15 mil hectares, plantou 4, plantou 5, porque não conseguiu
por janela de operação, plantar tudo. Então, o canavial que nós vamos colher esse ano aqui é um pouco mais velho, tá? Então, essa queda de produção talvez a gente justifica com isso. Mas vai ser uma boa produtividade? Porra, pega o histórico. Vai ser maior que a 22-23. E se você lembrar muito bem, nessa safra 22-23, a gente estava achando que era maravilhoso, porque o nosso ponto de referência era 21-22, que foi dramático. Então esse é um pouco do sentimento que eu estou passando pro pessoal. Gente, não vamos ter produção ainda, tá? Vai ser menor? Vai, mas vai ser bom. Pelo menos é o que nós estamos vendo até agora. Algumas regiões vai quebrar 15, porque 7, 5 é média, né, cara? Então, média, você dorme com a cabeça no forno e o pé na geladeira, na média está bom. Então, é muito regional. E o segundo ponto é preço. Aí eu não sei se a gente falar já mais para frente, mas qual que é a expectativa do PSEG para a safra 24-25? E aí eu vou voltar no seu comentário. Nós estamos desenhando uma previsão, um horizonte com base que o que nós temos hoje. Certo? A nossa expectativa para a safra 24-25 é se tudo continuar como está hoje... 1,11 é o que nós temos para a safra 24-25 que se inicia em abril. Se você for perguntar, botão... Mas para fechamento. Fechamento, não para abertura. Fechamento ou seja, em 30 de março de 25. Positivo. Uma TR de 1,11. Aí você vai perguntar para mim, beleza, botão, e aí, quanto que eu trabalho? Cara, cada um faz o seu orçamento, eu trabalharia com algo entre 1,10 a 1,15. É isso que nós estamos... É isso que os nossos modelos estão vendo. E é isso das usinas, clientes que a gente roda, estão utilizando como base de orçamento também. Essa semana, faz umas 2 semanas, saiu, acho que uma reportagem do pessoal da Zarnico, que estava com a TR de 1,30, etc. Você sabe o que eu acho, Amir? Que, sinceramente, eu espero que eles estejam certos e a gente esteja errado. Né? O preço de 1,30, meu Deus do céu, muito bom. Mas nós vamos ter que acompanhar. Tá? É por isso que é bacana, você tem que ter o controle do teu custo. Até onde vai? Porque eu quero saber o seguinte, se der 1,10, se der 1,15, se der 1,20, se der 1,30... Qual vai ser meu lucro? Qual que é o meu custo primeiro para saber o seguinte, até onde é o meu ponto de equilíbrio nessa brincadeira, tá? Posso comer um... Aliás, eu já comi uns bastidores. Não começou o jabá ainda. Vou fazer um jabá, eu vou comer, daí você vai fazendo. Tá uma delícia esse bagulho aqui. Não, já aproveitar, agradecer o pessoal do Empório Copercano, Empório Prime, que sempre nos prestigia com um mimo aqui para a gente poder se alimentar e deixar o ambiente mais descontraído. A Ju é sempre muito caprichosa, muito mandando esse carinho para a gente aqui poder construir essa linha de pensamento com vocês. Botão, você falou o assunto da participação de preço de etanol e a gente inclusive falou da questão do tributo aí, né? Da compensação de tributos que variou no preço final da TR. Tá em pauta a questão do crédito outorgado por conta dessa variação do ICMS que as usinas receberam como incentivo de preço frente àquela falta de remuneração do etanol naquela época. Bacana. Quanto isso impacta no preço do ATR? Cara, eu vou ser sincero que eu não lembro o número de cabeça. Mas sabe uma coisa? A gente cortou e tá combinando. Tá combinando. Mas eu acho, sabe uma coisa legal, Amir? Porque eu acho que às vezes o produtor, ele não tem ideia da sistemática. Então, se você puder explicar pra turma... Não, tá jóia. E daí depois a gente chega no valor que a gente foi olhar no celular aqui. O que pega, pessoal? Alguns estados recebeu diretamente essa compensação de tributos e aí esses estados entregaram direto em caixa e a unidade industrial fez o que fez, como precisava fazer. E, inclusive, algumas unidades industriais fora do estado já entregou esse valor parte para o produtor de cana. Já tem Ou seja, parte dessa desoneração que ele recebeu... Que é referente a preço do etanol. E o ETR, querendo ou não, uma parte é composto pelo preço do etanol, teve essa participação já e passou a dar a César o que é de César e foi lá e resolveu o rolê. Vocês que estão assistindo, você lembra disso? Meados ali de 2022, o Bolsonaro faz a desoneração fiscal da gasolina. Tem uma didática que é fenomenal, né? Você tira ali, você desonera, consequentemente você
sai do etanol também, que faz parte, e depois isso voltou para a mão de quem produz, que são as indústrias. E aí cascateou para os fornecedores, em partes. Para aqueles que receberam direto, né, os estados entregaram direto o volume monetário e aí já fez a transferência e já repassou em alguns casos. Certo. Isso não está registrado exatamente a participação do produtor nesse assunto. Para o estado de São Paulo, isso também foi feito, mas o governo, na época, não monetizou isso, né? Acredita-se que isso aconteça em breve, pelo menos está sendo trabalhado, mas é importante que isso vire dinheiro antes de poder exigir qualquer divisão nesse rolê aí, que até ninguém está querendo fazer uma campanha que precisa... Mas assim, o pessoal precisa monetizar esse valor. Se não monetizar, vai entrar como compensação, certo? Mas compensando ou não, é uma despesa a menos que precisa ser repassada. Tamo junto até aí? Positivo. Alguns estudos fizeram, né, e tentaram trabalhar esse preço do etanol, pegou o valor da terra de fechamento naquela condição, pegou o valor da terra na condição de desonerado de ICMS, e aí deu sim um valor lá numa usina padrão de 50-50, 50% etanol e 50% açúcar, um incremento de quase 2 centavos por tonelada, 2 centavos por ATR. Por quilo de ATR. Que no final das contas reproduzia mais ou menos de 2 a 3 reais por tonelada, variando entre umas usinas ou outras. Positivo. Então, querendo ou não, essa condição de incentivo tributário faria com que chegasse um poder de fogo monetário para o produtor de cana em torno de 2 a 3 reais por tonelada, se ele fosse atingido. E aí cabe um outro ponto de chamada de observação, é que muitas vezes as questões legislativas, tributárias e ferramentas estratégicas para defender determinados segmentos, setores, etc. e tal, são feitos, assinados, postergados e tudo dá tudo certo, mas a gente vê que aquilo lá tem que chegar para a cadeia, né? Uhum. E aí, quando essas leis são feitas, esses incentivos são feitos, na hora de dividir para a cadeia, acaba tendo algum impasse. E aí que chega onde a gente vai falar, e é um compromisso nosso com a Orplana, de falar do Ethanol Summit, que vai... Ótimo. O Cana Summit, que vai acontecer 10 e 11 de abril em Brasília. E é importante que os produtores de cana vão, se inscrevam, procurem no Google, vai deixar um link aqui depois, o pessoal coloca aí um link para que todo mundo prestigie, porque é uma condição de colocar a pauta dos produtores frente às necessidades dentro de um ambiente político que vai trabalhar políticas necessárias para a gente nesse ponto, né? Então, como produtor de cana, né, incentivar isso, participar, fazer presença faz todo sentido. Procurem-nos, aqueles que quiserem ou tiverem interesse de ir. A gente vai tentando fazer uma comitiva aí, querendo ou não, a gente é longe daqui, né? Mas é importante a gente estar presente, a gente fazer um esforço bacana para estar lá. Não, eu quero primeiro parabenizar a iniciativa da Orplana pela realização do evento. Eu acho fundamental e acho fantástico. Eu acho que é um posicionamento institucional fundamental. O segundo ponto, cara, é que a gente fica nessas puta discussão técnica de ICMS, não sei o quê, Não, mas aí que eu vejo a importância de uma associação dentro desse negócio. Porque o cara que às vezes é produtor apenas, ele tá no campo... Correndo e nem dia a dia. Sabe o que é, o que tá acontecendo. Então, isso que eu vejo, né, é fundamental que você... se associe, por exemplo, porque daí você ganha massa e consegue estar ligado em assuntos, consegue, entre aspas, né, brigar por aquilo que tecnicamente faz parte ali do sistema e tem um posicionamento. Então, por isso que eu defendo a associação negocial, tanto de produtor como de usina também. Sim. Porque a união das partes ali, você consegue ter discussões bacanas, entendeu? Eu acho que é um pouco dessa chamada que eu faço pro cara, então assim, eu sei que nós estamos dentro de uma associação e parece que eu tô fazendo jabá ou para pregar para convertido, mas não é. Sempre que eu faço, porque isso é uma maneira que a associação tem, independente se é aqui de Sertãozinho, de outra região, de mostrar e gerar valor pro cara que é associado. Então, acho que assim, é bacana esse tipo de posicionamento das associações. E no sentido também, né, Botão, acho que as associações ela tem um papel importante para trabalhar a oportunidade do produtor permanecer no negócio e ter eficiência que ele precisa para poder tocar a área dele. Acho que esse é o primeiro ponto. A associação, cada associação tem um modelo de negócios, né? A gente é bem pulverizado aí, se a gente pegar
as regiões, você acompanha, você roda essa nossa região muito mais do que eu, inclusive, tem experiências para isso. Mas o modelo da Canoeste é um pouquinho diferente. A gente tem um olhar de portfólio de negócios voltado para impactar direto na atividade do cara, para desonerar o custo de produção dele, que também faz muito sentido, né? Obviamente tem todo o aparato político, setorial, representatividade que a gente trabalha e investe na Orplana para que ela faça frente às nossas necessidades lá em Brasília para poder garantir os direitos que a gente acredita que são importantes, né? Pleitear. Mas também a questão de entrega de serviços diretos, que acho que esse é o primeiro ponto, né? Não adianta fazer parte do clube sem vantagem. Exatamente, que é aquilo que a gente conversava aqui, né? A questão da representatividade institucional é um dos pilares daí da associação, né? O Canoeste aqui tem um corpo técnico fantástico, tem uma série de serviços que são oferecidos, você pode falar 10 vezes melhor que eu, obviamente, né? Mas assim, eu sou um cara que defende a associação. E como você mesmo falou, é um clube, né? Você tem que ver vantagem ali, utilizar, e eu acho que é bacana. Beleza, falamos de crédito otorgado, falamos de STR, falamos de insumo, falamos de custo de produção, não falamos da expedição. Ah, tá. PSERG. Pessoal, eu não sei, na verdade, se esse episódio sai até antes ou depois do expedição, mas não tem problema. Nós fazemos expedição Custos Cana todo ano. Eu acho que sai antes. Quando você vai entregar, Lucas? Não, a nossa expedição é semana que vem. Mas não tem problema. Não precisa nem cortar isso aqui. A nossa expedição acontece, ou aconteceu, não sei quando você vai assistir, no dia 29 de fevereiro. Se você não foi nessa que aconteceu ontem ou anteontem, ano que vem tem outra, ano que vem. E caso você queira ter acesso aos materiais que nós apresentamos lá, depois vai ficar aqui o QR Code do PCR, você entra em contato com o nosso time e procura, tá? Mas todo ano tem. A gente procura fazer mais ou menos aqui, né? Finalzinho de fevereiro, começo de março, que é onde a gente meio que dá as informações de boca de safra, porque muita gente está nessa questão de planejamento. E aí, o que eu uso de número de referência? Quanto que você acha que vai ficar? Então, o que é legal desse evento, né? Nós estamos esperando receber cerca de 500 pessoas lá em Piracicaba, é justamente para ter, como eu disse, qual que é o objetivo do PCE de consultoria? É relacionamento e informação, para que as empresas troquem informações. Falar, cara, e aí, o que vocês estão esperando? O que você está de expectativa? Será que o número que eu estou falando, ou estou pelo menos imaginando, está muito fora do que o resto da turma está achando? Então é o seguinte, né? Procura aí Expedição Custos Cana. Não sei se isso aqui provavelmente chega um pessoal do Nordeste, a gente divide os eventos, a gente faz um evento focado no começo do ano para a região Centro-Sul e depois em julho aproximadamente para a turma do Nordeste, tá? Então caso você tenha produção aí no Nordeste, aí você procura lá no Expedição Custos Cana que vai ter um evento em julho, tá? Mas um evento legal, bacana, muita informação. Não tem muita perfumaria, então não acha que você vai chegar lá, LEDs, jogos de som. Não, a gente faz um negócio bem direcionado, assim, bonitinho. À tarde já? À tarde, depois tem uma cajibrina no final, mas é coisa assim, né? Direto. Arroz com feijão, isso. Beleza. Terminando o assunto expedição, acho que eu tentei fazer um ampassando das listas que eu tinha colocado na minha cabeça. Botão, eu esqueci de alguma coisa, de algum assunto que a gente tinha que tocar? Bom que nós não fizemos pauta, mas tem um aqui que eu gostaria de colocar. Não que a gente gosta de problema? Não, mas não é polêmico, tão polêmico assim. Tem uma coisa, cara, que eu venho trabalhando em várias oportunidades que a gente tem, seja com produtores, seja com usinas. Muitas vezes o foco da discussão, e você pode conversar principalmente com o turma da agrícola, nós vomitamos produtividade. Mas a que produtividade. Custo? É isso que eu quero chegar. Porque tem muita gente que discute só produtividade e, não me vem xingar depois nos cortes. Ei, produtividade é importante? É importante. Só que o que nós temos que ter em mente? Que a produtividade por si só, ela não coloca dinheiro no teu bolso. Nós não podemos confundir produtividade com produtivaidade. Você atingir altos patamares de produtividade sem ter uma gestão de custo, sem saber quando você está investindo, você está querendo ganhar prêmio, você não está querendo ganhar dinheiro. Quem coloca dinheiro no teu bolso é margem, não é produtividade. Então você ter custo bacana, se conseguir vender legal, você vai formar margem. Muitas vezes eu chego para produtor e falo assim,
Chega e pode ver em roda de conversa informal, o cara fala assim, e aí, quanto tá a sua produtividade? Aí o cara fala assim, tá 98. O cara que tá com 75, 80, ele já até troca de assunto. E o Corinthians, o Palmeiras, como é que tá? Não necessariamente o cara que tem 3 dígitos, 95, 105, ele tá ganhando mais dinheiro que você, cara. Às vezes uma menor produtividade, com custo bacana, o que eu defendo? Produtividade economicamente sustentável, um negócio racional. Você descarregar um caminhão. Porque é muito fácil eu chegar para os produtores de cana na Cana Oeste e falar o seguinte, cara, me entrega a produtividade, você tem orçamento ilimitado, você pode ter certeza que sobe tudo. O negócio, a conta fecha. Então essa sim é uma das considerações que a gente vai fazendo. O nome que está nisso aí é gestão. Umas cagadas que a turma faz, fica olhando as coisas em reais por hectare. Você pergunta assim, quanto que está o seu custo de trato soca? O cara tem na cabeça quanto que ele está em reais por hectare. Sabe o que quer dizer reais por hectare, Chico? Nada. Não é que nada. Para avaliação de desempenho, é igual falar para você, cara, quanto você está gastando para construir a sua casa? Ah, eu estou gastando 5 mil reais o metro quadrado. E o Almir está gastando 7. Quem que é melhor? O cara que está gastando 5 ou o cara que está gastando 7? Não sei. Que casa que ele está fazendo aqui? Cana é a mesma coisa. Então, vou ficar comparando reais por hectare, não adianta nada. Nós temos que relacionar com a produção. E aí vem o último ponto para eu acabar com o meu raciocínio. Você, produtor de cana, você não produz cana. Você produz ATR, açúcar, TH, o que queira. Faça as contas, sempre olhando o teu produto final. É que cana é um pouco mais chato, porque na soja, você olha saco de soja. No milho, você olha saco de milho. No algodão, você olha arroba. Na cana, a turma olha tonelada de cana, mas na verdade o que ele entrega é tonelada de cana vezes a qualidade da matéria-prima. Então procure fazer essa visão de custos olhando isso daí. E lembra, toma cuidado, produtividade com produtividade. Faça a gestão da sua fazenda para sobrar margem e não para você ganhar prêmio. Os caras dessas empresas que vendem insumo de vez em quando me xingam. Não, por que você está falando que tem que produzir? Não é isso que eu estou falando. Eu falo, cara, você tem que ter racionalidade no investimento. Tá? É isso que eu defendo. Tem que fazer conta, filho. Bom, eu sou defensor nato da consciência de gestão, né? Acho que se primeiro é o controle, segundo é o que se ganha e terceiro é o que se sobra para ver se está fazendo sentido ou não, porque não dá para a gente entrar no mérito único e exclusivamente de um recorte. Tudo que você faz uma avaliação recortada, você tira toda a suficiência, toda a sustentabilidade do negócio. Não dá para você olhar um único padrão. Quer que eu te dê um exemplo de hoje? Vamos lá. Soja. Soja 2, 3 anos atrás, com o preço da soja batendo 180, 190 saco, tinha nego arrendando área, a cana perdendo, não sei o quê. Se você olhar aquele recorte, tinha coisa melhor? Não. Passou, estamos entrando agora em 2024. Vai ter devolução de área de soja voltando para cana. Então é isso que você está falando. E aí, para terminar, já agradecemos quem tinha que agradecer, já fazemos as propagandas que tínhamos que fazer. Ah, eu tenho mais uma. Posso fazer mais claro, uma? Vai lá. Vai na minha apresentação. Mais uma. Aí, volta. Aqui, ó. Volta. Esse jabá aqui é legal, filho de Deus. Presta aí. Volta. Pode voltar. Acho que é o comecinho, pode voltar. Aí foi coisa que nós colocamos, mas pode voltar, depois nós fala. Aí, ó. Essa aí. Esse aqui é um aplicativo que a gente tem, Almir. Chama Calcula Cana. Então, todo esse papo aqui de previsão de custo, né? Seja dessa safra, da seguinte, referências de custo de produção que nós discutimos. Isso aí, é só você baixar aí, ó. iPhone ou Android, você entra lá, baixa, acompanha. Calcula Cana, chama muito legal. Não é porque a gente que fez, não. Mas o cara que tem com cana, porque ele você tem um norte, cara. É bom mesmo. Tá? Recomendo. E aí, para terminar, o último jabá lembrando que dia 26 de abril de 2024, deve ser nos próximos 15 dias aí de você que está assistindo esse episódio, a Cana Oeste vai fazer a abertura de safra dela. Bacana. O Caio da Canaplan vem para fazer uma geral aí de tudo isso que a gente falou aqui na visão dele. Então tá todo mundo convidado, acompanhe as redes sociais, os nossos canais, logo a nossa equipe agronômica vai estar
com todas as informações possíveis sobre o assunto. E a gente termina agradecendo. Não, Botão. peraí. Antes de agradecer, você falou que o Caio vem para a abertura de safra final de abril. 26 de abril. Se você entrar no Chupa Cana Show de abril, a minha entrevista que vai ao ar em abril é justamente com o Caio Carvalho da Canaplan. Assista, é fenomenal. Mas ele contando a história. Que é bacana. Muito legal. Vou assistir. Muito, em março saiu do Roberto Rodrigues também. Muito bacana. legal. Mas do Caião eu lembrei dele. Joia. Pra terminar, agora sim. Não tarde, receba um brinde do Empório para os nossos convidados. Tava escondido aqui atrás. Muito obrigado. Eu vou levar uma marmita de mortadela. Vamos no levar. Também. E esse aqui é uma lembrança da Canoeste para você, Botão. Muito obrigado pela parceria, pela disponibilidade. Obrigado, tá? Pelo pronto atendimento. O Botão é um cara que a gente manda mensagem direto no WhatsApp. Se ele não está respondendo, é porque ele está dirigindo. Depois ele responde, no final dá tudo certo. Quero agradecer. Acho que abrilhantou nossa temporada de podcasts, para que a primeira temporada está terminando agora. Depois teremos a segunda temporada com outros assuntos envolvidos nesse ponto. E é só agradecer. Obrigado, Botão. E terminar, que eu não sei como a gente termina, mas a gente fala que vai acabar, né? Muito obrigado. Siga, se inscreva, deixe seus comentários. O que eu sempre peço, porque eu sou assim também, né? Tem gente que assiste e não gosta. Deixa os comentários aí também. O que você acha que ele podia trazer de informação? Compartilha. Você fala, cara, o Canoeste, beleza. Traz outros caras de outras culturas. A gente traz. Dá sugestões aí, tá? O que a gente mais precisa é da sugestão, pessoal. Chega um ponto que já vai exaurindo nossa cabeça, né? E é foda soltar a cada 15 dias, meu. Não é fácil. E aí a gente tem que achar os convidados e criar umas estratégias de cobrar as pessoas da Canoeste. Você tem até dia tal pra entregar um episódio, que é o meu caso, eu liguei pro Botão. Isso aí. Eu cobro, mas o pessoal me cobra também, né? Conte comigo. Se todo ano precisar vir aqui da atualização de safra, você pode chamar que a gente vem sim. Fechado, pessoal. Obrigado mais uma vez, até a próxima. Valeu? Oi, bom mesmo o pãozinho, eu não tô fazendo coisa. Eu vou mandar mais um aqui, cara.